irmãos, paz do Senhor. Hoje nós estamos na nossa quinta semana aprendendo a ser e a viver igreja. Bem, essa semana é a semana dos dons do Espírito. Mas antes de nós entrarmos diretamente nos dons do Espírito, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa manifestação do Espírito, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12 que Deus concede os dons para que haja a manifestação, ou seja, toda vez que nós formos atuar como cristão, evangelizando, ensinando, aprendendo, existe uma manifestação que testifica o selo de Deus. Dentre elas, nós sabemos que existem os 9 dons do Espírito: oração em línguas, profecia, interpretação de línguas, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, milagres, curas e o dom da fé. Mas interessante que o derramar do Espírito, lá em Atos capítulo 2, ela teve um selo com línguas de fogo. Bem, a língua é o principal órgão do falar, ou seja, Deus derrama fogo sobre a vida do cristão e isso se reflete em um falar de Deus. Um falar, que tipo de falar? Falar a língua dos anjos, o falar da cruz e do evangelho, o falar com poder, o falar com fogo. Amém? E Paulo fala que essas línguas de fogo são línguas estranhas. Então a mente ela fica infrutífera, mas o espírito fica ativado. Então falar em línguas é assim. Bem, vamos ver na Bíblia. Paulo fala que a igreja em Corinto falava em língua. Aos samaritanos, depois Paulo vai até eles, uma vez que eles teriam recebido o evangelho, e ministra o batismo do Espírito Santo com falar em línguas. A Bíblia fala em Atos 2 que quando os cristãos receberam essas línguas, esse falar do Espírito, eles então passaram a falar as maravilhas do Senhor e falar em línguas estranhas. As pessoas até achavam que eles estavam bêbados, mas bem, eu quero te dizer hoje, para ser viver igreja, nós precisamos ter o selo do Espírito Santo. Precisamos de um povo ativado com línguas de fogo que falam as maravilhas do Senhor. Como ser igreja se não falarmos as maravilhas do Senhor? Como ser igreja se não formos batizados com línguas de fogo? Da colheita, na festa de Pentecostes, ou seja, festa da colheita, para uma colheita de almas. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa viver e praticar o falar em línguas, as maravilhas do Senhor e o Evangelho.